Saudável vai tratar de um tema sério, a automedicação. Se você costuma fazer uso de medicamentos por conta própria, fique atento às dicas dessa edição do programa e saiba quais os riscos desse costume para a sua saúde. O que é a automedicação? Normalmente nós utilizamos o termo automedicação para aqueles medicamentos que são vendidos sem a necessidade de uma prescrição médica, ou seja, aqueles medicamentos que não têm taxa na sua embalagem. Um outro termo que é muito comum na área de saúde é o termo autoprescrição, onde aqueles medicamentos que têm uma taxa preta ou a taxa vermelha, que só deveriam ser adquiridos nas farmácias mediante a apresentação de uma receita médica, eles são consumidos sem essa exigência. Então, do ponto de vista da saúde, a automedicação é considerada uma prática benéfica e até aceitável. A autoprescrição, ela é considerada muitas vezes uma prática inaceitável. Todos os medicamentos têm efeitos colaterais? Sim. Todos os medicamentos, sejam eles de origem natural ou origem sintética, vão ter efeitos colaterais. Esses efeitos eles podem aparecer ou não nas pessoas, dependendo do uso do medicamento. Então, esses efeitos colaterais muitas vezes estão associados ao mecanismo de ação do medicamento e eles são às vezes previsíveis, como por exemplo o aparecimento de úlceras em usuários de analgésicos e anti-inflamatórios e até sonolência quando a gente usa, por exemplo, um antihistamínico para tratamento de alergias. Quais os fatores que levam as pessoas a se automedicarem? Hoje em dia, muitos fatores contribuem para a automedicação. Entre eles, a falta de acesso aos serviços de saúde, a dificuldade de marcar uma consulta médica, o longo tempo de espera, tudo isso contribui para que as pessoas procurem usar medicamentos por conta própria. Além disso, nós temos um outro fator muito sério, que é a propaganda de medicamentos. Hoje nós temos propagandas no rádio, na televisão, na internet e com essa massificação da informação, muitas pessoas decidem usar o medicamento sem que haja o aconselhamento ou acompanhamento de um profissional de saúde. Tem algum medicamento que pode ser usado sem prescrição médica? Sim. Alguns medicamentos podem ser vendidos nas farmácias sem a exigência de uma prescrição, como por exemplo antitérmicos, antigripais, antissépticos, os medicamentos fitoterápicos, todos eles podem ser adquiridos porque não existe uma taxa na embalagem desses medicamentos. Então, no Brasil hoje nós temos 3 tipos de medicamentos. Aqueles medicamentos de venda livre, que são chamados também de OTC, que não tem taxa na sua embalagem, aqueles medicamentos com a taxa vermelha e com a taxa preta, que só devem ser vendidos com a apresentação de uma receita médica. Quais os cuidados que a pessoa deve ter ao tomar anti-inflamatórios ou analgésicos? Os analgésicos e os anti-inflamatórios estão entre as classes de medicamentos mais consumidas pela população. Então, normalmente as pessoas usam quando tem uma dor de cabeça, quando tem uma inflamação mais simples, uma dor de garganta, e eles também devem ser utilizados com cuidado. Muitos desses analgésicos podem produzir algumas reações, como nós já comentamos, o aparecimento de úlcera, o aparecimento de gastrite. Então, pessoas que sofrem dessas condições, eles não podem usar esses medicamentos. O paracetamol, por exemplo, ele pode ser tóxico para o fígado e deve ser utilizado com muito cuidado. Nós temos a dipirona, que pode causar uma situação no sangue que se chama de agranulocitose. Então, esses medicamentos, apesar de bastante populares, muitos dos efeitos colaterais que eles possuem não são conhecidos pela população. Qual a diferença entre antibiótico e anti-inflamatório? Essa é uma pergunta muito interessante porque as pessoas confundem muito o que é um antibiótico e o que é um anti-inflamatório. Do ponto de vista farmacêutico, um antibiótico é uma substância produzida a partir de uma fonte natural que vai ser utilizada para tratar infecções bacterianas. O anti-inflamatório, ele é uma substância de origem sintética e, como o próprio nome diz, é destinada a tratar inflamações. Então, muitas vezes as pessoas confundem uma simples inflamação, por exemplo, um inchaço, eles pensam que tem uma infecção e aí decidem tomar um antibiótico. Muitas das vezes a pessoa tem uma infecção na garganta, essa infecção apresenta pus e quando existe pus é porque há a presença de bactérias. Então, nesse caso, deveria ser tratada com antibiótico. E aí, erroneamente, as pessoas procuram usar um anti-inflamatório
porque imaginam que aquela situação, aquele pus, seja decorrente de uma inflamação. Quais os cuidados que devemos tomar com o uso de paracetamol? O paracetamol é o princípio ativo de um medicamento de marca conhecido como Tylenol. E ele ficou popularizado em várias regiões do país porque é utilizado principalmente no tratamento da dengue. Ele é extremamente hepatotóxico e, se for tomado em doses elevadas, sem o acompanhamento de um profissional de saúde, ele pode gerar uma toxicidade no fígado que pode culminar com a falência hepática, podendo levar até o transplante do órgão. Quais são os cuidados que eu tenho que tomar com a vitamina C? Vários estudos científicos mostram que a dose mínima diária que o organismo necessita de vitamina C é em torno de 200 miligramas. Nas farmácias nós temos medicamentos com cerca de 500 miligramas até 1 grama de vitamina C, ou seja, uma dose muito maior do que aquilo que o organismo necessita. Essa vitamina ela é muito importante para o nosso organismo porque ela tem um efeito antioxidante. Ela combate os radicais livres e previne o aparecimento de várias doenças, o envelhecimento da pele, o envelhecimento precoce do organismo como um todo. Mas se ela for consumida em alta concentração, ela pode ter um efeito pró-oxidante. Ou seja, ela pode causar danos ao nosso organismo, principalmente ao nosso DNA. E isso pode causar uma mutação e levar ao aparecimento de câncer, por exemplo. Então tem que se ter cuidado, deve-se tomar muito cuidado com o consumo dessa vitamina, né, e consumir apenas nas quantidades recomendadas, cerca de 200 miligramas. Essa quantidade de vitamina ela pode ser adquirida consumindo algumas frutas cítricas, como por exemplo a acerola, a laranja e o limão. Quais os cuidados que a gente deve ter com os remédios caseiros? Esses remédios caseiros muitas vezes são preparados à base de plantas medicinais. Então, como nós sempre alertamos, essas plantas também têm efeitos colaterais. Apesar de serem produtos naturais, não estão isentos de efeitos colaterais. Existem plantas, por exemplo, como o boldo, como a arruda, que são plantas abortivas. Nós temos plantas que são muito utilizadas aqui na região Nordeste, como por exemplo a aroeira, que é muito utilizada como anti-inflamatório, o tratamento de úlceras, mas pelo próprio mecanismo de ação da planta, ele também pode provocar alguns sangramentos e hemorragias. Quais são os riscos de usar medicamento durante a gravidez? Esse é outro problema muito comum no nosso dia a dia, que é o uso de medicamentos por mulheres que estejam grávidas ou que estejam amamentando. Então, nos 3 primeiros meses da gestação, deve-se evitar o uso de qualquer medicamento, porque esses medicamentos são potencialmente tóxicos e podem acarretar uma má formação do feto. Por outro lado, caso a mulher tenha uma necessidade de usar o medicamento porque esteja com alguma doença, deve-se avaliar juntamente com o médico os riscos e os benefícios daquele tratamento. No próximo bloco, o professor Jackson lista os principais cuidados com a automedicação. Não deixe de conferir. Como nós vimos no programa de hoje, o uso de medicamentos é bastante difundido entre a população do Brasil, seja por uma experiência de uso anterior daquele medicamento, seja por indicação de amigos ou de familiares. Uma informação importante que nós queremos dar para os nossos telespectadores é que o Brasil está entre os 10 maiores consumidores de medicamentos do mundo e que os estudos mostram que cerca de 20 mil pessoas morrem por ano devido ao uso incorreto de medicamentos somente no nosso país. Então nós queremos deixar algumas dicas para os nossos telespectadores quanto ao uso correto e racional de medicamentos. Então a primeira dica que nós queremos deixar é que nunca se deve tomar 2 ou mais medicamentos no mesmo horário. Então esses medicamentos, a partir do momento em que são tomados juntos, eles podem ter interações medicamentosas entre si. Um medicamento pode aumentar o efeito do outro, como também pode aumentar aquele efeito farmacológico ou o efeito tóxico. Então, o uso concomitante de medicamentos ele deve ser evitado.
Se você toma mais de um medicamento, deve-se respeitar pelo menos o intervalo de 1 hora entre um medicamento e outro. A segunda dica é que peça sempre ao seu médico todos os esclarecimentos necessários quanto ao medicamento que ele prescreveu, seja na hora da consulta ou enquanto você estiver usando aquele medicamento. Muitos desses efeitos colaterais eles só vão aparecer após alguns dias que você estiver usando o medicamento. A terceira dica é que vocês sempre verifiquem o prazo de validade, as condições da embalagem e a aparência do produto no momento da compra. Hoje, com a popularização dos medicamentos e a propaganda na internet, existe muito risco de falsificação. Então você pode estar adquirindo um medicamento falsificado e esse medicamento pode trazer sérios danos à sua saúde. A nossa quarta dica é que se houver alguma dúvida em relação à composição química e ao uso correto do medicamento, procure sempre um farmacêutico. O farmacêutico é o profissional mais habilitado para lhe orientar sobre o uso correto e racional do medicamento. E nunca aceitar, em hipótese nenhuma, a troca do medicamento no balcão da farmácia. Muitas vezes os balconistas tentam trocar aquele medicamento, né? E essa prática ela não é aceitável. O medicamento ele pode ser intercambiável, ele pode ser substituído, desde que haja a presença do farmacêutico na farmácia. A nossa quinta dica é quanto ao uso de medicamentos em pacientes idosos e em crianças. Estes só devem ser feitos mediante o acompanhamento ou um aconselhamento de um profissional de saúde, porque os estudos científicos muitas das vezes não são realizados nessas faixas etárias. Então, o uso incorreto de medicamentos para esses pacientes, crianças ou idosos, pode trazer também efeitos colaterais indesejáveis. A nossa sexta dica é que nunca tome medicamentos indicados por pessoas leigas. Então, as pessoas são diferentes e o medicamento que serve para uma pode não servir para outra. Então, imagina que a pessoa é alérgica a uma substância, como por exemplo o ácido acetil salicílico, e você indica aquele medicamento para aquela pessoa. Então, isso pode causar uma reação alérgica grave, que pode trazer consequências para a saúde da pessoa. E a nossa última dica de hoje é alertar mais uma vez para a necessidade de se consultar um profissional de saúde antes de usar um medicamento. Muitas das vezes, por indicação de parentes, de amigos e familiares, ou até por uma experiência de uso anterior daquele medicamento, a dose que você usa, ou ela pode ser insuficiente, e aí o medicamento não vai fazer efeito, ou ela pode ser uma dose excessiva, trazendo um efeito tóxico para o nosso organismo. Então, a melhor maneira de se evitar esses efeitos colaterais ou os efeitos tóxicos é consultar um profissional, que pode ser um médico ou um farmacêutico. Fique atento a todas essas dicas e ao precisar de um medicamento, não deixe de procurar a ajuda de um profissional.